E o presidente Augusto Melo resolveu abrir os cofres para ter Tite de volta ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre a negociação e fala também sobre 7 pilares da liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Preciso te atualizar sobre a situação de Rian Francisco, cada vez mais encostado no São Paulo de Luiz Ubeldia. Já o Flamengo vai jogar no Maranhão, partida da Copa do Brasil contra um adversário paraibano. Tem ainda novidade importante no Vasco, a Globo reclamando de um prejuízo de R$500 milhão, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A primeira informação no nosso giro de notícias diz respeito a Jorge Jesus, que ficou mais distante do título do Campeonato Saudita. É que nessa segunda-feira o Al Hilal do JJ só empatou com o Al Shabab. Para piorar, o Al Ittihad, que é líder do campeonato, venceu o Al Ettifaq por 3-2. Dessa maneira, nova classificação do Campeonato Saudita tem o Al Ittihad com 6 pontos de vantagem em relação ao Al Hilal, às 6 rodadas do fim do torneio. Já a minha portuguesa anunciou o técnico Alexandre Lemos como novo comandante do Sub-20. Mais uma contratação da SAF da Lusa, Alexandre que trabalhava no Goiás e está no mercado há 15 anos. Preciso te falar agora sobre um rombo de R$500 milhão da Globo. Nessa segunda-feira, em conversa com os jornalistas, a alta cúpula da emissora garantiu que, nesse momento, a pirataria rola solta, especialmente com o Premiere. Também, de acordo com a Globo, de cada 5 pessoas que assistem ao pay-per-view do futebol no Brasil, 4 delas não pagam mensalidade, ou seja, se fazem do uso de pirataria, os famosos gatos espalhados por aí. E o cálculo previsto pela Globo de prejuízo chega a R$500 milhões com uma observação importante. Parte dessa grana deixa de entrar nos cofres dos clubes. O acordo da Globo, tanto com clubes da Libra quanto da LFU, previa um percentual do pay-per-view destinado aos times. Até por isso, criou-se uma campanha de conscientização que passa pela ajuda desses times de futebol, especialmente da Série A. Mas, ao que tudo indica, difícil imaginar esse cenário. Pergunta que eu deixo para você. O que você pensa sobre a pirataria no pay-per-view da Globo? Você considera os valores altos? Considera absurdo? Que eu gostaria de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vai jogar 6 partidas longe do Rio de Janeiro nessa semana, confronto contra o Lanús em São Januário pela Sul-Americana. A partir daí, o Vasco vai ter várias paradas longe de casa. Confronto contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, contra o Operário, Copa do Brasil em Ponta Grossa, no Paraná. Duelo diante do Palmeiras em Brasília, mando de campo do Vasco, mas o Vasco optou por jogar na capital federal. Puerto Cabello, jogo da Sul-Americana na Venezuela. Tem também confronto contra o Vitória em Salvador e fechando essa sequência de 6 partidas longe de casa contra o Lanús na Argentina. A pergunta que eu quero deixar para você que está assistindo ao vídeo: se o técnico Fábio Carille já andou periclitando, correndo risco de demissão, mesmo com jogos em casa, ele resistirá a essa sequência? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Mano Menezes, novo técnico do Grêmio. Resta apenas o anúncio oficial, mas está tudo acertado entre as partes. O empresário do Mano, inclusive, já desembarcou em Porto Alegre para acertar os últimos detalhes do contrato e oficializar a chegada do treinador. Mano Menezes, que volta ao Grêmio depois de quase 20 anos. Ele havia ganhado destaque no cenário nacional, justamente no tricolor gaúcho. A partir daí passou por Corinthians, entre vários outros clubes. O Mano substitui o Gustavo Quinteiros, demitido depois da derrota por 4-1 para o Mirassol. No primeiro jogo, depois da saída do treinador argentino, dá para dizer que o Grêmio deixou uma boa impressão no empate em 1 contra o Internacional. O Grêmio chegou a estar na frente, toma o gol do empate e só não vence porque a arbitragem não viu um pênalti, na minha opinião, claro, na reta final da partida. Só para completar, Mano Menezes, que estava desempregado desde que foi demitido na primeira rodada do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense.
Hora de falar sobre o Flamengo que vai jogar no Maranhão diante do Botafogo da Paraíba. Não tem lógica, né? Mas essa novidade surgiu ao longo da segunda-feira. O Botafogo da Paraíba, mais conhecido como Belo, mudou seus planos. O time chegou a divulgar uma tabela de preços para os ingressos do jogo contra o Flamengo em João Pessoa, na Paraíba. Mas, depois de uma oferta que chega a 6 milhões de reais de organizadores que pretendiam levar o jogo confronto para São Luís, no Maranhão, houve a mudança de planos. E o Botafogo concordou em vender esse mando de campo em troca de 6 milhões de reais. A gente está falando de bastante dinheiro. Vale a lembrança de que o Botafogo disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e tem uma folha salarial de 1.250.000 por mês. Dessa maneira, com a venda do mando nesse confronto contra o Flamengo, são mais ou menos 4 meses de folha salarial garantida, enorme, excelente do ponto de vista financeiro negócio, mas é bem verdade que dessa maneira o Botafogo da Paraíba se torna ainda mais zebra pro confronto contra o Flamengo. Jogo de ida marcado agora para São Luís, no Maranhão, em 1º de maio. A volta acontece na sequência no Rio de Janeiro. Preciso falar agora sobre o São Paulo de Rian Francisco, que está cada vez mais escanteado no time de Luiz Zubeldia. Você sabia que nos últimos 6 confrontos, Rian Francisco teve apenas 13 minutos em campo? Foi na reta final da partida contra o Cruzeiro. Imagina, inclusive, que ele só ganhou essa oportunidade porque olheiros de 3 clubes da França estavam no Morumbi para assisti-lo. Nas outras 5 partidas ele foi para o banco de reservas e nem sequer foi utilizado. Se a gente ampliar um pouquinho essa observação e incluir os últimos 13 jogos, dá para dizer que o Rian Francisco só esteve em campo em 14 minutos. Foram 13 minutos contra o Cruzeiro e mais 1 minuto diante do Sport na abertura do Campeonato Brasileiro. Em outras 11 partidas ele foi relacionado, ficou no banco de reservas, mas não saiu de lá. Até imaginei que com a lesão do Caleri as coisas pudessem mudar. O Rian Francisco naturalmente seria a primeira opção no banco de reservas para o lugar do André Silva, mas no jogo contra o Botafogo, em que o Caleri se machucou, e na partida do final de semana contra o Santos, o Rian Francisco não foi utilizado. Já havia contado para vocês, depois de ouvir uma pessoa muito próxima do Zubeldia, que o Rian não tem as características que o técnico argentino gosta. O Zubeldia entende que o Rian Francisco é muito baixo e franzino para ser um centroavante, que ele não tem domínio dos movimentos que um centroavante precisa e que participa pouco do jogo, ficando muito dependente da marcação de gols. Algo que a torcida desconsidera. Pelo contrário, hoje, talvez o jogador da base mais pedido pelo torcedor do São Paulo é justamente o artilheiro da categoria sub-20. Preciso falar agora sobre o Palmeiras e as 7 razões que fazem do Verdão líder do Campeonato Brasileiro. Você sabia, por exemplo, que o Palmeiras é líder mesmo com a tabela mais difícil? Nas 5 primeiras rodadas, com aproveitamento de 87% dos pontos, o Palmeiras já enfrentou Botafogo, Corinthians, Inter e Fortaleza. Todos times que disputam ou disputaram a Libertadores desse ano. Além dessa tabela difícil, dá para apontar como segundo motivo o fato de o Palmeiras ser o melhor visitante único com 100% de aproveitamento. Foram 3 jogos e 3 vitórias contra Sport, Internacional e Fortaleza. 9 pontos conquistados contra 7 do Flamengo, que é o segundo melhor mandante. Outra curiosidade, e o terceiro ponto nessa relação: todos os gols do Palmeiras marcados por jogadores estrangeiros. Verdão tem 7 gols no Brasileirão, Flaco Lopes fez 2, Piquerez fez 2, Facundo Torres marcou 2, o outro gol completado por Emiliano Martinez. Quarto ponto dessa campanha alviverde: 13 pontos conquistados em 15 possíveis, fazem dessa campanha a melhor na história do Palmeiras na era dos pontos corridos, depois de 5 rodadas, levando em consideração o campeonato com 20 clubes. Em outras 2 temporadas, o Palmeiras também tinha a mesma pontuação, em 2019 e em 2023, com a lembrança de que em 23 o Palmeiras se sagrou campeão. Quinto ponto de boa performance alviverde: a defesa é a menos vazada do Campeonato Brasileiro, são 2 gols sofridos em 5 jogos, somente o Flamengo tem o mesmo número de gols sofridos. Sexto ponto, o ingresso mais caro do futebol brasileiro: ticket médio do Verdão é de R$80. Nicola, mas por que isso é bom? Porque gera mais receita para o Palmeiras, tornando o alviverde mais forte economicamente. Só para completar, tem mais uma consideração que eu queria fazer. A maior renda líquida de um jogo nesse campeonato
foi justamente do Palmeiras na estreia contra o Botafogo no Allianz Parque, R$ 1.900.000 livres de impostos. Com um detalhe importante, o Palmeiras tem a maior receita líquida, mesmo tendo apenas o 15º maior público, o que mostra que o Palmeiras é capaz de ter um ingresso caro e descontos pequenos em cima da receita bruta, ficando com uma receita líquida bastante interessante. Bora fechar o vídeo para falar sobre Corinthians e o técnico Tite. Ainda não há um acordo. Não dá para cravar que o Tite será o novo comandante alvinegro. Mas a reunião dessa segunda-feira evoluiu, permitiu que o Corinthians seguisse otimista em relação à contratação do ex-técnico da seleção. E o Timão já sabe e concordou com um pacote extremamente alto do ponto de vista salarial para o Tite e seus auxiliares. Custo mensal do Tite, com sua comissão técnica, vai girar na casa dos R$ 3 milhões por mês, que tornariam assim o Tite o treinador mais bem pago do futebol brasileiro, ao lado de Abel Ferreira, super campeão no Palmeiras. A gente está falando do maior treinador da história do Verdão, Abel Ferreira, contra possivelmente o maior treinador da história do Corinthians, por isso números extremamente altos. Mas Nicola, você não disse que o Dorival ganharia menos? Sim, o pacote Dorival com sua comissão técnica geraria na casa dos R$ 2,5 milhões. Mas nesse momento Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians, está mais preocupado com uma grande notícia do que em pagar contas. Até porque o Augusto precisa desse fato novo para tentar evitar o impeachment. Ele luta duramente contra 3 frentes. São 3 possibilidades de exclusão do presidente do cargo de presidente do Corinthians. Diante desse cenário, o melhor treinador possível poderia ser um enorme cabo de defesa, um enorme porta-voz, um escudo para o presidente corintiano. Só para completar, importante lembrar que a expectativa do Corinthians é de fechar com o Tite até essa terça-feira, para que ele já possa comandar as atividades ainda na terça, na quarta e estrear na quinta-feira contra o Racing do Uruguai na Sul-Americana. A saideira sobre o timão, Thales Magno recebeu alta depois de 4 dias internado em um hospital em São Paulo. Ele vinha sofrendo com pneumonia. A partir das 7 da noite em ponto estaremos ao vivo com o programa do Nicola. Aguardo a presença de todos. Abraço, tchau!